Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Under the Luck, episódios 16, 17, 18, que foram uou, e esse episódio 18 também, as revelações que teve nele foram demais, cara. Eu juro que eu explodi a cabeça quando eu ouvi tudo que a juíza falou sobre o mundo, sobre o loop e também muito mais coisa, e eu tô ficando cada vez mais instigado a continuar a assistir o anime. E bom, pra quem não conhece a história, é a história de uma garota muito azarada que se junta a um cara que é imortal, e a gente vai acompanhar as aventuras desses dois enquanto eles se juntam à organização chamada Union, e a gente vai descobrir os mistérios também dessa organização e desse mundo que tem, que são muitos, como a própria juíza falou. E cara, foi demais. Então, vamos direto pro que interessa. Então, sem mais enrolação, então se inscreva no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, gente, os episódios 17 e 16 não foram assim, não muito interessantes, mas teve algumas coisas muito interessantes e importantes que seriam para esse episódio 18, que foi, por exemplo, a traição do Billy com relação a Union. Ele resolveu trair o pessoal, a Union, porque a gente não sabe ainda, mas a gente pode ter alguns esclarecimentos graças a esse episódio 18. Mas eu creio que não seja só o que tem aqui, que eu já vou falar. Mas eu também vou falar aqui uma teoria, mas bom. Com essa traição, muita gente ficou incrédula. A própria Tatiana, que gosta muito dele, a gente viu ele salvando ela de ser vendida. E bom, ela se apegou a ele muito fácil. Ela estava pronta para desistir, mas ele deu um estímulo para ela continuar vivendo, como foi o Andy com relação a Fuko. Por isso a Fuko simpatiza bastante com a Tatiana. E bom, nesses episódios também a gente descobriu que ele era o chefe dos Inquisidores. Ele é chefe do Hip e da Latla. Aprendi o nome dela, mas o nomezinho complicado, hein? Mas bom, continuando, a gente também descobriu alguns poderes interessantes nesse meio de episódio. Por exemplo, o do Top, que foi o Imparável. O nome é autoexplicativo, o que é que ele faz. Mas pra parar, como o próprio Billy falou, é meio que uma condição meio sacana, porque ele tem que ter uma mudança drástica na trajetória, e aí é algo meio perigoso, porque ele teve que quebrar a própria perna e a perna do Top para fazer ele parar, mas ele se recuperou, porque ele também tem o poder do Andy, que é do morto-vivo. E também tem o poder da juíza, que eu não havia entendido logo de primeira quando veio aquele episódio que ela mostrou o poder dela, o do injustiça. Mas agora eu entendi, porque ele inverte os valores de justiça. Por exemplo, o da Fuko, o valor de justiça dela é sobreviver. E para o oposto seria meio que o oposto de viver. Eu não vou falar a palavra, mas bom. A gente meio que também ficou na especulação de que o poder do Billy fosse copiar poderes. E o Andy pode estar meio que 75% correto. Mas a Tatiana ainda havia dito que o poder dele é o inacreditável. Mas isso é limitado apenas às armas que ele usa. Por isso ele dá tiros em ângulos que teoricamente seriam impossíveis de acertar o alvo, mesmo ricocheteando para acertar, mas no caso do Billy isso funciona direitinho. Mas bom, nesse meio todo ele levou a mesa redonda, que é meio que o que faz a Union lutar contra Deus. Eles ainda querem matar Deus, mas o mais importante foi o Apocalipse. O Apocalipse é que é o centro da coisa toda. E bom, eles recuperaram o Apocalipse e tem um porém. Quem pegou foi a Fuko, e quando ela conseguiu o Apocalipse, que tá virando um arrombado, me falaram que esse Apocalipse é um arrombado, e agora acho que tô começando a entender o porquê. Porque ele pegou várias memórias e implantou na cabeça da Union, que ficou biruta da cabeça de tanta informação. E bom, a menina meio que ficou meio que perplexa, e aí o Apocalipse fez isso para conseguir fugir, mas não. Ele conseguiu ser capturado de novo pelo Phil, que é um gurizinho. Ah, e nesse meio de episódio também teve uma referência a Dragon Ball, porque o Shen tava com a nuvem voadora. Eu só tinha percebido agora que ele faz bastante referência ao Goku por causa da nuvem voadora também. E do bastão que cresce. É muito legal.
E o Apocalipse também fala que ele é o artefato com mais memórias do que qualquer outro. E a gente viu meio que essas memórias, que foi a Gina, a velhinha, o Nico, que é o cientista, morrendo. Também teve vários acontecimentos, o Victório também estava entre eles, ele estava lá. Também foi a cidade derretendo, como se tivesse em chamas. E, cara, você só fica curioso mais ainda para poder saber. E bom, veio esse episódio 18 e veio as revelações. E caraca, foram incríveis. E bom, tendo essa reuniãozinha de emergência que a juíza falou no 17º episódio, e bom, ela resolveu falar tudo, resolveu abrir o jogo. E ela falou que esse mundo que eles estão vivendo, ele tá em um loop eterno. E todo mundo fica, peraí, que história é essa? E bom, aparentemente só o Tikara que percebeu. E bom, o Tikara resolveu se juntar à Union. E bom, segue aí e a juíza explica que esse mundo tá em um loop de destruição e reconstrução por ordem de Deus. O porquê disso a gente não sabe. E foi uma dessas coisas que fez o Billy se rebelar contra a Union. A informação deve ter sido vazada. Como aí eu já não sei. Bom, eu tenho aqui uma teoria que é como se ele tivesse perdido uma pessoa importante. Um pai, uma mãe, esposa, filha, amigos, por causa dessas regras de Deus também, que são autoimpostas por ele. Mas isso é só uma teoria, gente. Eu não sei de nada daqui pra frente. Essa teoria que eu bolei aqui foi só uma coisinha, mas eu acho que tá caindo por terra por causa disso tudo. E bom, segue aí e eles perguntam: pô, se isso é verdade, por que a gente não sabe de nada? A gente sendo Negator, deveríamos ser imune a algumas regras. E bom, a juíza explica que essa coisa de destruição mundial vai afetar todo mundo, sem exceção. Todo mundo vai morrer e aí vamos ser revividos em um próximo mundo que ia ser reconstruído. E a juíza fala também que a Fulco estava puxando pedaços do planeta anterior quando ela usava o azar dela, e os meteoritos que caíam a gente achava que era coisa normal, mas não, a gente percebeu logo depois quando veio uma galáxia que no mundo de Undead Unluck não existia universos, não existia estrelas, galáxias, nem nada. Então ficou a pergunta, como é que ela estava puxando os meteoros? Agora, com uma galáxia, os meteoros são plausíveis, mas antes ela estava puxando restos do mundo anterior. E bom, ela também foi explicando que essa história também vai afetar todo mundo. E bom, os caras ainda perguntam, que história é essa de arca? Porque o Billy falou anteriormente que ele ia ficar com essa tal de arca. E bom, a juíza fala que é um artefato que permite ela ver eventos anteriores. Mas ela fala como se fosse a história dela. Mas ainda assim eu creio que permita ela ver eventos de outras linhas do tempo, sem nenhuma consequência. E bom, segue aí e ela também fala que apesar dela estar aí nesse mundo vivendo como se não fosse nada, ela sabe do que aconteceu anteriormente. Também tem outra pessoa que sabe, o Victório. Ela fala que graças à habilidade dele, do morto-vivo, ele é imune a esse tipo de coisa. A juíza morre, mas ele continua vivendo. Então ele sabe de bastante coisa que esse pessoal aí não sabe. Como por exemplo os dias da semana, que o cara perguntou pro Shen e ele não sabia responder. E bom, eles também perguntam se ela tinha alguma relação próxima a ele. E eu creio que eles tinham, eu não sei como. Mas bom, isso tudo ela fala como se fosse uma prova. O pessoal queria uma prova dessa história de loop temporal. E ela falou tudo isso que eu já falei como se fosse uma prova. Mas ela fala que não é concreta, não é algo concreto, que elas teria algo plausível, mais plausível do que isso para explicar pro pessoal. E ela também fala que o Andy tem um sinal de nascença na orelha direita. E o pessoal confirma. A Fuko também fica vermelha de vergonha por causa disso, como se ela tivesse tido um romance
com o Victório e consequentemente é um romance com o Andy, então pode-se dizer que ela tá realmente ficando apaixonada pelo Andy. Mas bom, segue aí e mesmo assim ela ainda pede ajuda desse pessoal, porque ela sabe que esse pessoal são os que podem matar Deus. Para se livrar desse loop, você só tem duas opções: seguir as regras que tem ou matar Deus. E é o que ela quer fazer, matar Deus para se livrar desse loop. E bom, o pessoal, mesmo que não entendendo direito, eles vão ajudar ela, porque gostaram dela, eles querem ajudar. E bom, tem as missões que ela quer que o povo faça, que são matar as estações do ano, sem brincadeira. São umas primavera, verão, outono e inverno. São as 4 estações, praticamente. E bom, essas missões são abertas para todo mundo. Qualquer um pode fazer. Até, por exemplo, pessoas não negators, como é o caso da Mui, que é a assistente do Shen. E bom, nesse meio todo, a juíza também quer que a Fuko e o Andy façam uma outra missãozinha, que é de um certo artefato que permite que ela possa saber a história do que vai acontecer daqui pra frente. Daí pra frente tem alguns acontecimentos que a juíza não sabe, ela só vê o passado. E bom, com esse livro ela pode ficar o tempo todo um passo à frente dos inquisidores e também das missões que podem vir graças ao Apocalipse. E bom, ela também fala que esse livro a Fuko conhece muito bem. Que livro é esse? Bom, a gente só vai ter que descobrir no próximo episódio, gente. Acabou o episódio aí. E eu preciso dizer, caraca, eu explodi a cabeça quando isso aconteceu. Eu não tenho mais nenhuma palavra para definir o que está acontecendo nesse anime. Tá ficando muito bom. Todos esses mistérios, essas revelações estão muito boas. Eu gostei bastante. Essa história de estar em um loop temporal, caraca, tá muito bom. E para onde é que essa história vai andar, não faço ideia, mas quero saber, vou continuar assistindo. Recomendo que vocês deem uma chance também. Ele é bem divertido. Quando não tá nessas reviravoltas, ele é muito divertido e essas histórias estão enriquecendo ainda mais a experiência que eu tô tendo assistindo esse anime. E bom, eu creio que vai dar um ponto final nessa história com os Inquisidores e também a história que eu falei do Billy sobre a minha teoria. Eu creio que possa ser minimamente plausível, mas eu não vou dar o veredito porque eu não tenho a resposta absoluta, gente. Vamos ter que descobrir no decorrer dos episódios. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.